meu nome é Jefferson Bittencourt, sou nutricionista, sou aqui de Brasília, formado na UNB há 7 anos já praticamente. E desde então eu atendo, enfim, atendo atendimento clínico mesmo, tanto da parte de nutrição clínica quanto esportiva. Hoje acabo focando muito mais na nutrição clínica em si, mas acompanho alguns atletas, etc. E de 3, 4 anos para cá, eu me tornei professor de pós-graduação, então hoje eu também sou docente de pós-graduação, e tem alguns focos, né, em termos de conteúdo que a gente acaba, depois que a gente faz uma base ali minimamente razoável, a gente começa a dar alguns focos, né, direcionamento nos estudos para se capacitar mais, e aí eu acabei focando um pouco mais em saúde intestinal, na microbiota, desbiose, etc., e a parte de exames laboratoriais, que é justamente o que a gente vai discutir aqui hoje. Então, é uma das matérias que eu leciono após. Lá eu falo mais a parte clínica, né? Eu acabo abordando um pouco de esportiva também. E mestrado, deu uma pausa aí na metade, estava fazendo, mas deu um tilt aí. Em breve eu devo voltar e acho que é isso, cara, tá bom. Pós a gente tem esportiva, tem de clínica, tem de Eu vi, fisiologia do eu vi. exercício, tem essas coisas aí e é nóis, mas o que importa É isso. título é o de menos, né? Com certeza, teu trabalho é excelente. E a gente poderia, eu até pensei, vamos falar da saúde intestinal, mas essa parte de exames, eu acho que especificamente para quem trabalha com atleta, no geral, mas para quem trabalha no atleta é um desafio e eu vejo que as pessoas têm dificuldade, eu também tenho. Então, acho que foi uma oportunidade legal da gente tentar sanar algumas dúvidas e etc. E sempre lembrando que pergunta difícil é do Rinaldo, tá? Eu falo isso para todos os participantes. Dia 7 ele vai estar na live e aí vocês descascam Vai, ele também. vai ter volta, Com certamente, certeza. Rinaldo. Ele tá lá Com rindo em certeza. casa, né? Aproveita aí, Rinaldo, ri, depois vai ter Deixa... volta. Exatamente. Fala para ele é grande, mas não é dois, não. Deixa ele. Não, e online a gente pode mexer à vontade. É isso aí. Mas então, só para a gente começar a introduzir o Vamos lá. assunto, Jefferson, eu queria já que você abordasse quais seriam as maiores dificuldades, né, ou talvez as maiores diferenças quando a gente fala de um exame de um atleta, né? Qual o olhar que a gente tem que ter diferenciado nesse momento? Tá. Para a gente até ficar um pouco mais amplo, Fernando, vamos falar de praticante de atividade física de alta Sim, intensidade e atleta. Vamos misturar os dois ali, né? claro. Porque a pessoa que faz atividade física ali regular acaba sendo diferente. Acho que o grande ponto e principal dificuldade que a gente tem, né, você já tocou no assunto que é, acho que um dos mais relevantes, é que a atividade física em si, ela gera alterações de parâmetros bioquímicos que são refletidos no exame. Então, se a gente pega uma pessoa, vamos botar normal, que faz atividade 3 vezes por semana, ela não vai ter tanta repercussão. Agora, se eu pego realmente alguém que se engaja, que treina aí 8, 10, 12 horas por semana, isso vai gerar repercussões, vai alterar parâmetros para cima e para baixo, e que vamos dizer assim, é um fator de confundimento que muitas vezes é interpretado de forma errada, porque a pessoa não sabe que aquele marcador pode ser impactado pela atividade física. Então, é um fator de confundimento, eu diria. Eu posso utilizar o exame para ver se aquela atividade está gerando repercussão, né, de adaptação fisiológica também, de hemograma, etc. Mas a gente sabe que a atividade física, principalmente de forma média aguda, nos últimos 1, 2 dias, ela tem repercussões mais agudas e que mascaram exames e podem levar a interpretações incorretas de exames. Entendi. Eu acho que isso não é só uma dificuldade de nutricionista, eu já vi também muitos médicos e às vezes a pessoa ela treina, faz um treino de 2 horas na sexta e vai fazer o exame sábado de manhã. E aí vem parâmetros e se você olhar sem essa diferença no olhar, você vai falar, opa, esse cara não tá legal, tem uma coisa muito errada com ele, né? Então eu acho que Então, não, e só para contextualizar, nunca interpretar o exame sem a anamnese feita anteriormente. Então, assim, justamente porque na anamnese que a gente vai conseguir interpretar de forma correta esse exame, né? Então, e a coisa mais complicada é pegar exame de 2 meses atrás, que, cara, você não sabe, você tem que pegar a data, ver o contexto. dia da semana que foi, ver o contexto que foi feito aquele exame. Realmente, isso é algo extremamente pontual para a gente interpretar correto. E outra, exame sozinho, sem anamnese e sem sinais e sintomas, não importa também tanto assim. Correto, correto.
E outra questão também que eu acho que é importante, já que a gente falou disso, a pessoa às vezes treinou, fez um treino pesado e fez o exame no dia seguinte. Falando do praticante de atividade física e até extrapolando para o atleta, que tem ciclos, tem temporada muitas vezes, quais são os momentos que você considera chave para fazer o exame? Se tem um tempo específico de intervalo ou se respeita, por exemplo, um ciclo de treino, se respeita férias, um momento de competição, como é que é? Aham. Bacana, Fernando. Esse timing eu acho que é algo muito importante, não só para o atleta, mas para o praticante. Porque a gente sabe que a atividade física, de forma regular, de moderada intensidade, ela tem repercussões benéficas para a saúde que duram poucos dias. Então, assim, vamos criar um primeiro contexto. Uma pessoa que faz atividade 3 vezes por semana, e aí, segunda, quarta e sexta, ela vai fazer o exame no sábado, e você fala para ela, não vai fazer na sexta porque é logo um dia antes. Então ela vai fazer só segunda e quarta. Em 3 dias de sedentarismo, a gente já tem piora de alguns parâmetros fisiológicos. Então, por exemplo, a própria sensibilidade à insulina, tem estudos que mostram que em 3 dias de sedentarismo ela já altera negativamente. Então, assim, você pedir para aquele cara que é acostumado a fazer um padrão de atividade física moderado, ele ficar parado, você pode mascarar a saúde dele e achar que ele está pior do que ele está de verdade, porque ele está minimamente sedentário naquele dia do exame. Agora, num atleta, no praticante, já é mais ou menos o contrário, né? A gente tem que também pensar no contexto seguinte. Vamos pegar esse atleta. Ele treina 8, 10 horas por semana. O grande problema que eu vejo na verdade, você não vai pedir para ele ficar 2, 3 dias sem fazer atividade física. Para mim isso não faz sentido. Para mim faz sentido o seguinte, você pedir o exame e saber que no dia anterior ele treinou num volume habitual dele e saber que isso vai impactar em marcadores. Inclusive, a gente usa os marcadores para interpretar como é que está o volume habitual dele. Seja numa fase do ciclo de maior intensidade, para ver se está sobrecarregando o sistema, que até eu vi que o Rinaldo perguntou já de overtrain e tudo mais, ou seja, no habitual, e só ter um cuidado de não pegar ele pós um dia de treino atípico, no sentido de intensidade. Se ele é habituado a treinar todo dia 2 horas, de volume, de intensidade alta, para ele o corpo dele está em hormese para aquilo. Agora, se ele fez uma competição no domingo fez um longão, que ele não está habituado, num domingo, e vai fazer o exame na segunda, cara, vai dar mais alterado do que o normal que daria alterado para aquele cara. Então, assim, a gente tem que ter muito isso em mente. Entendi. E dentro disso, outro dia eu estava lendo um trabalho que ele defendia, que né, é uma parte que eu acho que é difícil encontrar bons trabalhos, né, sobre tempo. Como até o Rinaldo falou comigo, ele falou, olha, você tem que ir buscando um pouquinho ali, mas o que eles defendiam, provavelmente você já deve ter lido esse estudo, era a gente testar em vários momentos diferentes, por exemplo, aí já falando de um atleta, numa temporada, Sim, então sim. ter o parâmetro dele quando ele está nas férias, que é quando ele está no descanso, provavelmente, ter o parâmetro dele quando ele começa a temporada, pré-temporada, por exemplo, um atleta de futebol, enfim, na Uhum. pós e em momentos de competição, enfim, o que você acha disso também? É legal ter para quem trabalha principalmente com atleta de alto nível? Cara, extremamente pertinente justamente para você ver como é que está sendo a resposta fisiológica dele, tanto de imunidade quanto hormonal, porque exame é um negócio complexo do ponto de vista que ele já tem uma variação inerente à nossa vontade, de métodos, etc. E, por exemplo, o hormônio, vamos usar o exemplo de testosterona, cada um de nós tem um nível fisiológico próprio. Então, por mais que a gente tenha uma faixa de referência ali, que vai de 200 a 700, 800 em homem, cara, o meu fisiológico pode ser 300, com toda a fisiologia preservada. Então, assim, libido, recuperação muscular, etc, etc. Eu acho bacana você ter pegar o seu atleta em vários períodos, para você saber se ele no período de descanso, você está meio que pegando ele no fisiológico. Então você cria a referência e depois você, quando pega ele na fase de treinamento de alta intensidade, você tem um parâmetro para comparar ele com ele mesmo. Então você está criando referência para ele, que é o melhor. Então, assim, sempre a melhor referência para a gente vai ser a gente mesmo. Então, assim, o melhor parâmetro para ver como é que é meu hemograma é comparar comigo mesmo. A gente tem as faixas, mas nada substitui a comparação intra-individual, né? Ah, legal. E aí já é uma pergunta de curiosidade mesmo.
apesar da gente estar falando que poderia ser ideal, que seria interessante, no seu trabalho, com os atletas que você trabalha, você tem uma, digo facilidade, mas você consegue, por exemplo, pedir os exames, alguns atletas, porque eu, por exemplo, trabalho com muitos atletas de luta que não conseguem nem fazer o exame, né? Porque não tem plano, enfim, tem todo um processo. Como é que é a relação com os atletas que você trabalha, etc? Cara, infelizmente, eu também, a maioria dos atletas mesmo que eu atendo são atletas mais carentes e que eu atendo inclusive na forma de patrocínio, ou seja, eles não me pagam nada, eu só realmente apoio porque, enfim, eu fui formado em faculdade pública, então acho que o mínimo que a gente tem de dar de retorno para a sociedade é atender, né, e dar suporte para quem precisa e não tem condição muitas vezes. Então, assim, eu bato muito nisso. Infelizmente, a gente muitas vezes tem que trabalhar sem exames em atletas. E a gente vê que, apesar de eu estudar muito exame, a gente vê que a gente consegue fazer um trabalho muito bom se a gente tiver uma anamnese bem feita e conseguir entender aquele paciente do ponto de vista de sinais e sintomas também bem. Os exames, eles sempre são complementares, eles nunca são determinantes. Mas a gente tem alternativas, até fica a dica, não sei se você já fez isso por aí, mas algumas universidades que têm curso de biomedicina, etc., eles fazem exames num custo bem mais em conta. Então eu Ah, vejo aqui em legal. Brasília tem algumas universidades que a gente consegue fazer isso e consegue fazer um hemograma e alguns hormônios principais por 100, R$ 150. Então eu não peço, sendo bem sincero, para pegar nesses períodos, porque seria uma frequência e um detalhe que o custo eu acho que não valeria a pena para o cara. Agora, uma vez no ano, para você ter um basal, a gente consegue, com esse suporte extra, ainda sem onerar. Mas, infelizmente, a maioria de todos que eu atendo atleta mesmo são patrocinados. Não tem nenhum atleta hoje que se banca, né? Enfim, seria bom, mas É. infelizmente, né? Complicado é quando a gente sai um pouco do artigo, a gente lê o artigo, legal, mas quando a gente pega a realidade, eu também tenho um projeto, eu trabalho com os atletas, muitos atletas que realmente não têm a condição. E fica legal também essa mensagem que você passa sempre da importância da anamnese, né? Que a gente precisa fazer da melhor maneira possível, enfim. E aí já entrando no que você falou do hemograma, né? A gente consegue pedir um hemograma e tal. Muita gente as pessoas já pensam em vários exames Complexos, diferentes, interleucinas. complexos e tal, exatamente. O que um hemograma, o que ele pode dizer pra gente? Vamos lá. Primeiro de tudo, quando a gente pensa em série vermelha, a gente tem que pensar na função das células vermelhas, né, das hemácias. Então, a grande função delas é transportar oxigênio. Então, de base, atletas, eles tendem, ou pelo menos deveriam ter, se estiverem bem nutridos, a terem níveis de hemograma, ali, de hemácia e hemoglobina mais altos do que a população geral, justamente pela demanda esportiva que eles têm. Outro ponto que é muito relevante, que muita gente esquece, é que a altitude influencia muito. Então, por exemplo, você mora no Rio, Sim. praticamente nível do mar. Eu moro a 1.000 metros do nível do mar. Então, assim, se a gente parar talvez para comparar o exame de 50 pacientes meus, 50 seus, a gente pode observar essa diferença. Então, mais uma vez, aquela relevância de comparar ele com ele mesmo. Mas vamos lá, para o atleta, se a gente está falando de célula vermelha e para ele é essencial o transporte de oxigênio para render bem no treinamento, ele de forma alguma pode ter falta, alguma carência nutricional, seja de ferro, seja de ácido fólico, de B12, que altere a produção de hemácias nesse indivíduo. Então, assim, a gente já pega isso. Só que esse que é o problema, quando altera a série vermelha, é porque ele já tem uma deficiência de ferro, por exemplo, há muito tempo. Quando ele tem uma anemia desenvolvendo, ele já tem uma deficiência há muito tempo. Mas saindo de hemácia e hemoglobina e indo para hematócrito, que é um que eu acho muito importante, principalmente para a gente que atende muito atleta de luta, hematócrito a gente vê hemoconcentração, então a gente consegue fazer paralelos com o nível de hidratação habitual daquele indivíduo. E a gente sabe que hidratação, controle hidroeletrolítico de atleta é uma bagunça, né, cara, de luta. É 10 quilos de uma semana para outra e, enfim, é uma loucura. E aí você consegue ver, né, nesse parâmetro isso. Lembrando, um hematócrito, se ele tiver alto, dentro da referência, isso é um negócio para a gente destacar. Aquela referência é para a gente ter uma noção. Mas dentro da referência, eu gosto de separar em hematócrito em tertil, ou seja, vai de, sei lá, 40 no caso, vai de 38 a 56, eu separo em 3 partes iguais, e assim, talvez o ideal seja na parte do meio, então mais centralizado.
Então, hematócrito de 40 e poucos por cento, quer dizer que ele está numa concentração adequada de sangue, né, de células vermelhas, do plasma ali. Agora, se ele está desidratado, está bebendo pouca água, a gente vai pegar um hematócrito mais alto, ele vai estar hemoconcentrado. E isso acaba que é um viés grande porque altera a contagem de, se a gente olhar a hemoglobina e hemácia, elas são contagens por concentração. Então, se ele está hemoconcentrado, pode estar mascarando uma anemia. Então, é daí que a gente vai fazendo as correlações, né, importantes. Então, ou hemodiluído, pode supor uma anemia que não existe. Então, se ele, nossa, estava em jejum, ele se entupiu de água para fazer o exame, ele vai estar hemodiluído, o hematócrito vai dar baixo, e aí vem os exames complementares. Vem VCM, HCM, VCM volume corpuscular médio. Se eu tenho um quadro de anemia, realmente está faltando ferro para produzir hemácia, que talvez é o mais comum, principalmente em mulher atleta, eu vou ter a contagem pode estar alterada por conta do hematócrito, mas eu vou ter um VCM reduzido, um volume corpuscular da hemácia reduzido. E isso não é alterado pela hidratação. Então, daí a gente vai usando os exames complementares para realmente me dar um diagnóstico mais preciso. Que a galera esquece muito que toda pessoa, atleta ainda mais, todo parâmetro de sangue, ele não sofre influência de uma coisa só, ele sofre de várias. Então, se a gente pega, por exemplo, que a hidratação, ele está desidratado, isso aumenta o hematócrito. Só que se ele tivesse com uma carência de ferro e se abaixar o hematócrito, eu posso pegar o hematócrito normal, porque ele sofreu influência de dois fatores, um lado para o outro. Então daí entra, por isso que eu ressalto tanto a anamnese, cara. Minha aula de exames é focada na anamnese, porque sem a anamnese bem feita, a interpretação de exame é erradíssima, é leviana, eu diria. Então, assim, acho que em série vermelha, esses são os principais, e a gente poderia só tocar em RDW, que o RDW mostra pra gente a discrepância do tamanho das hemácias. Então, o nosso corpo, mais que seja uma fábrica perfeita, ele produz hemácias desse tamanho, só que elas variam um pouquinho para menos, um pouquinho para mais de tamanho. Uma variação pequena normal, de 10, 12, 15%. Uma variação muito grande mostra que a fábrica está meio errada. E isso, um RDW aumentado, ele acontece em quadros onde há uma inflamação muito grande, então eu posso também enxergar isso aí. É difícil pegar na prática clínica, mas pode acontecer. Ou ainda que ele tem uma carência de ferro que gera uma hemácia pequena, e ele tem ao mesmo tempo uma carência de B12 que gera uma hemácia grande. E aí ele vai ter um RDW também grande, mas também não é tão comum. Então, acho que assim, de hemograma série vermelha, principalmente olhar a hemoconcentração e carências nutricionais, principalmente atreladas ao ferro, que vão afetar, assim, drasticamente o rendimento esportivo. Reforma. Deu uma falhada. Peraí. Acabou a pilha do fone. Vou aproveitar, vou botar o meu para carregar aqui. Pronto, voltei. Escutando? Boa. Tá, boa. Agora tranquilo. Show. Então, Tava falando do RDW, ferro, anemia, sim. Então, assim, eu falei que a questão do ferro é necessária, muito necessária para o rendimento esportivo, só que, assim, a gente lembra que o ferro, ele não só compõe hemoglobina, ele tem ação na cadeia de transporte de elétrons, ele tem ação no ciclo de Krebs, como cofator enzimático. E, às vezes, ele falta lá dentro do músculo, o estoque de ferro já está baixo, para manter uma hemoglobina ali normal, uma hemácia normal. Então, assim, por isso que a gente tem que sempre pedir exames complementares. Para mim, série vermelha, ele só vai alterar quando estiver muito ruim. Então, a gente tem que pedir uma ferritina, tem que pedir uma saturação de transferrina, para ver realmente como é que está o nível de ferro desse indivíduo, que não é difícil pegar, principalmente atleta, que tem um grau de hemólise maior, que tem um grau de, às vezes, uma alimentação mais balanceada, não é difícil pegar eles com carência. Legal. E eu já ia até fazer esse link, né? Você já falou um pouquinho sobre isso, que a gente vê muito, principalmente nas mulheres, né? Atletas ou praticantes de atividade física, principalmente do endurance, né? Sim. Às vezes apresentando uma carência que não é nem chega a ser uma anemia, mas que já tem uma baixa ali, né? E quais seriam os parâmetros interessantes nesse sentido para utilizar? Você falou da ferritina, quais outros parâmetros a gente poderia olhar com atenção para tentar... Vamos lá, então assim, a ferritina é bacana, só que mais uma vez, ela sofre influência da atividade física, de forma aguda. Então ela pode estar mascarada. Em que sentido? A ferritina ela mostra pra gente estoque de ferro, uma proteína que no sangue estoca ferro.
Se ela estiver baixando, quer dizer que meu estoque de ferro está baixando. Então, a ferritina de 50 para baixo já mostra um estoque debilitado, digamos assim. Só que se ela fez atividade física no dia anterior mais extremo, numa competição, coisa do tipo, a inflamação aumenta a ferritina. Então, vai estar mascarando esse marcador. Por isso que eu gosto, mas se fosse para escolher um marcador, eu não pediria ele. Inclusive, assim, só um relato com atletas, eu acompanhei durante um tempo os atletas de futebol do Corinthians. E por mais. De futebol não, de boxe, desculpa, do Corinthians. E por mais que eles fossem do Corinthians, eles não tinham suporte financeiro adequado. Fica até uma crítica aqui, né? Não tinha suporte financeiro nenhum, na verdade. E aí, me falaram, Jeff, só um pedido de exame para eles que a gente vai tentar um patrocínio. Eu fiz. Aí falaram, Jeff, tá caro, dá um limpa. Aí eu fui limpando. Aí falaram, Jeff, tá, continua caro, dá mais um limpa. E aí, por exemplo, ferro, eu poderia pedir ferro sérico, saturação de transferrina, transferrina e ferritina. Primeiros que eu tirei, ferro sérico e transferrina. Aí falaram, Jeff, tira mais, tirei a ferritina. E deixei, então, como padrão ouro para eu ver realmente metabolismo de ferro nesses caras, a saturação de transferrina, o índice de saturação de transferrina. Ele mostra para mim de uma forma mais fidedigna. A transferrina, a proteína transporta ferro, então imagina que é um caminhãozinho, né, uma tampinha assim. Então, que deveria estar com pelo menos 30% cheia de ferro, se eu tenho ferro adequado no organismo. Se está faltando ferro no organismo, ela vai ficar menos saturada, então a saturação dela cai. E aí, status de 15%, 10%, 20% de ferritina, de índice de saturação de transferrina, já mostram para a gente que está faltando ferro no sistema. E ela não sofre tanta oscilação da atividade física, do treino ou de outras inflamações. Então, eu acho um parâmetro bem interessante para a gente ver essa questão de falta de ferro em atletas ou mulheres ou homens que a gente quer realmente investigar isso melhor. Ah, legal. É uma boa dica, sim. E na questão da... Hoje a gente tem falado muito também sobre imunidade, né? E atletas, enfim, praticantes também, as pessoas em geral. Mas quando a gente está olhando para o atleta, né, como a gente está falando que os parâmetros eles podem realmente mudar muito, quais seriam os exames indicados para a gente acompanhar a imunidade e até a resposta inflamatória desse atleta? Sim. Fernando, principalmente leucograma. Então, daí a gente sai do hemograma para a série branca, né, o leucograma. E até já puxando um paralelo para os atletas de luta, é bem interessante que a gente tem bons estudos, como, por exemplo, perda de peso em atletas de judô. E eles mostram que a restrição calórica em uma semana já é capaz de diminuir a contagem total de leucócitos desses indivíduos. Então mostra pra gente que eles talvez já fiquem com o sistema imune um pouco comprometido. Então a contagem total de leucócitos já é um parâmetro interessante para a gente observar. Um atleta que está treinando com frequência, ele sempre vai ter uma contagem, uma tendência a ser mais alta do que a população em geral, por conta da resposta inflamatória natural do organismo à atividade física. Então, por exemplo, o habitual é pegar uma pessoa saudável com um leucócito total de 4.500, 5.500, até 7.000. Um atleta que realmente é engajado, é normal pegar ele com 7.500, 8.000, 8.500, porque isso é reflexo da atividade física que ele fez no dia anterior, 2 dias atrás. Então, ela dá uma subida e demora 3 a 4 dias para cair a contagem total. Então, e aí se você agora é um atleta que realmente está fazendo perda de peso, você vai ver que ele pode ter uma contagem aí mais baixa, tipo 4, 5 mil no atleta, eu já olho com meio esquisito, entendeu? Pode ser que o fisiológico dele, sem atividade física, esteja muito baixo. E aí, principalmente, né, quem está fazendo, às vezes, um overtraining, às vezes um próprio overreach funcional, por mais que seja inicial, já pode gerar um leve comprometimento. E eu destacaria também o linfócito, contagem total de linfócito também. Então, principalmente quando a gente pensa, né, no contexto atual hoje de resposta imune inata, vem à cabeça linfócito, principalmente natural killer. E, mais uma vez, eu até tenho um cuidado com isso com atletas, né, quando é possível fazer esse acompanhamento. Mas a gente pode extrapolar da galera que quer perder peso para o atleta que vai bater peso para competir. Se ele tem uma contagem de linfócito já meio baixa, 1.400, 1.200, se você colocar ele em restrição calórica severa, isso vai despencar. E aí que a imunidade despenca, e aí que ele fala, pô, eu faço dieta para bater peso e fico gripado, fico resfriado, ele começa a ter sintoma. Então, assim, às vezes não, é necessário você estimular a imunidade dele, aí vem tudo, vitamina D, vitamina A, zinco, etc.,
para ele ficar com o sistema imunológico melhor, porque você tem que contar que quando ele for bater peso, vai cair. Isso é fato. E para ele não ficar doente, porque, pô, quem é que compete direito com o nariz entupido, gripado, com moleza, né? Enfim, então, acho que são os principais que a gente poderia destacar aí em relação ao atleta. Contagem total de leucócito e contagem total de linfócito. Os neutrófilos alternam, mas, enfim, acho que esses são os principais. E até pegando esse gancho, você falou dos atletas de luta, eu e o Rinaldo, a gente até falou, né, em outra live sobre um estudo de caso, não sei se você já viu, que é um atleta só, é um estudo de caso, né, não dá para extrapolar, Sim. Mas é bem controlado e ele já acompanha o atleta em todo o corte de peso, os pesquisadores não se metem no corte de peso deles, acompanham as respostas, fazendo os exames, etc. Cara, é uma bagunça que fica. O cara, acho que ele perdeu, em 8 semanas, acho que ele perdeu 16 quilos, sei lá, não me lembro agora, é muita coisa. E é uma bagunça, tanto hormonal, os parâmetros ficam completamente desajustados, a parte lipídica toda também desajusta. É impressionante como essa coisa de corte de peso agressivo, ela influencia, né? Tá louco. E a gente vê cada loucura, né? Eu já tive a oportunidade também na pós que eu fiz em Goiânia, na UFG de nutrição esportiva. Cara, a gente foi conversar com um atleta lá, o corte de peso dele, ele ficava 10 dias sem comer. Sem comer. Então, assim, restrição total, só bebendo água. O caralho, ele, assim, perdia 12, 13 quilos, né, em 10 dias. Véi, que loucura. E parece, né, aí entra a questão psicológica. Você atende muito atleta, você sabe disso, atleta de luta. Parece que para eles, quanto mais peso, quanto mais radical ele fizer, mais forte ele é, né? Mais atleta. É uma guerra de quem é uma guerra de quem é mais durão, de aguentar mais a restrição. E, cara, eu até falo, um dos que eu acompanho mais próximo daqui é o João Everton, não sei se você está assistindo aí. Cara, a preocupação dele, a luta dele é com o adversário, não é peso. Ele não tem, a maior preocupação dele não tem que ser bater peso. Então, tipo assim, né, a maior preocupação da galera acaba sendo bater peso, e isso, né, gera um problema bem grande. Né? E aí eu acho que até, além dos estresses normais, né, do corte de peso, até o estresse emocional e tal vai influenciar nos exames, né? Isso também, na imunidade, então uma coisa vai levando a outra também. Total. Né? E ainda, assim, se a gente pensa no psicológico só, saindo um pouquinho, a gente já volta, questão de rebote. Então, assim, quanto cara, bate peso, depois reganha e fica nessa sanfona, atleta fazendo sanfona, por quê? Rebote psicológico. Tanto que, assim, eu brigo, você deve ter isso também. Você acompanha o cara, ele vem 2 meses antes. Tem uma luta. Aí vai lá, bate peso, depois ele some. Aí, depois de 6 meses, ele reaparece. Tem outra luta. Isso é foda. Tem. Não, os aqui, eles ficam, mas aqui os do projeto eu vou atrás. Eu vou em cima deles, eles sabem, eu sou chato dele, vou até na academia dele. Não tem jeito, não. De mim, eles não fogem, não. Tem que ficar no pé. Tem. Enfim. Mas, já dando prosseguimento, a parte também que eu acho que é importante, que é a questão dos marcadores que vão mostrar ali o estresse muscular, enfim, o dano muscular, né? E isso também confunde muito, né? Porque às vezes a gente pega exames de dano muscular, tem atleta, é claro que isso é individual, mas você chega e pega um exame completamente... Você olha e fala, meu Deus, esse parâmetro está muito alto, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho desses marcadores para o pessoal aí. Vamos lá. Eu acho que o principal, e até mais conhecido por todo mundo, é a clássica CPK, né? Ou CK, que é a gente tem que lembrar, é uma enzima intramuscular, intracelular, e quando eu tenho um treinamento intenso, eu tenho um rompimento de fibra muscular, e essa enzima sai, extravasa, cai no sangue. Quanto mais rompimento, mais CPK no sangue, e aí a gente usa até como um parâmetro para ver intensidade de treinamento, ou, né, quando a gente consegue até, em alguns pacientes, né, que tem mais condição, etc., fazer uma curva para ver o nível de recuperação dele após um treinamento muito intenso. Só que a gente tem que, é o que você falou, até um certo nível em atleta é normal. Passou disso, inclusive, a gente já entra em problemáticas como a rabdomiólise, que é muito comum em atleta que faz um treinamento exaustivo. Em crossfit, eu atendia muito atleta de crossfit, cara, também tinha muito pepino de rabdomiólise, com o CPK batendo 15 mil, e aí começa a fazer xixi preto, a ter febre, a ter uma dor muscular absurda, enfim, a ter danos, né, mais graves. Então, a CPK é um marcador que a gente tem um valor de referência, vai de 100 e pouco, 50 e pouco, até 300,
que se você pega alguém que treina regularmente intenso, para mim é normal estar 500, 600, fez um treino pesado no dia anterior, 700, 1000, normal, normal, você não tem muita queixa. Agora, o cara, inclusive é interessante quando tá fora do valor de referência, que é 300 e pouco, a galera do laboratório liga. Eles já ligam preocupados, né? Não sei aí no Rio, mas aqui eles ligam preocupados, eu já passei por isso, um treino de perna pesado, deu 1.500, me ligaram. Fulano, você tá bem? Tô. Por quê? Não, porque seu exame aqui de CPK deu um pouco alterado e tal. E aí, por que eles ligam preocupados pra gente? Porque essa enzima CPK, ou ACK, ela é intramuscular não só do músculo esquelético, mas do músculo cardíaco. Então, ela também é utilizada para ver infarto. Então, assim, aí eles ligam preocupados para saber se você não infartou. Não, eu fiz atividade física. Ah, então beleza, então tá normal. Então, assim, é bacana, é um marcador bacana. Até peguei um atleta. Ele tá numa fase de treinamento que, enfim, ele diz que treina intenso. Ou um praticante, ele fala que treina pesado. E, cara, você pega uma CPK de 100, não treina muito pesado não, né, cara? Não treino. Eu fico cabreiro, aquele, faço musculação pesado. Será que é pesado mesmo, né? Então, talvez fisiologicamente não está sendo, né, tão intenso. Então a gente usa como marcador. E um ponto que eu comentei, talvez a gente pode fazer curva disso para ver nível de recuperação. Que a curva da CPK fisiológico dela é baixar em 48 horas. Então, assim, se eu peguei um paciente, fez um treino pesado, ela, bateu 1.500 na segunda-feira, treinou domingo, bateu 1.500 na segunda, na terça já está ali 600, 700, na quarta voltou ao normal, tá ok. Agora, se está demorando demais, e ele relata que ele está tendo uma recuperação do exercício pior e tudo mais, aí você vai ver se não está sendo um prejuízo, por exemplo, de uma restrição calórica severa para a atividade física, que prejudica bastante nas redes, ou outro fator que está prejudicando a recuperação dele. E um segundo que a gente poderia comentar, só para não deixar passar em branco, a TGO. Então a TGO, né, a transglutaminase, muita gente acha que ela é só um marcador hepático, que a gente pensa TGO, TGP e gama-GT, né? Os três são do fígado. É do fígado. Isso dá confusão, né? Muita confusão, cara. Então, assim, das três, TGP e gama-GT, elas são meio que exclusivas do fígado. Agora, a TGO também é muscular, e é o mesmo raciocínio. Ela é intramuscular. Se eu tenho um dano muscular, eu vou ter um aumento natural de TGO. Então, peguei um paciente, eu estou ali analisando o perfil de fígado dele. Uma TGP normal, 30. Uma gama-GT normal, 15. E uma TGO alta, 50, 60, abre o olho. Dano hepático provavelmente não é. E a pessoa às vezes tem essa interpretação. E você, cara, não tá tomando remédio, não tá doente, não tá bebendo álcool demais. Então aí você vai ver, fez atividade física intensa 24 horas antes. Vai levar um leve aumento dessa TGO, então ela também é utilizada como marcador de dano muscular e a gente tem que ter essa atenção para não fazer uma interpretação errada. E, nossa, eu falo assim que interpretar exame errado é foda, porque às vezes você começa a investigar muita coisa por uma interpretação errada. Aí você fala para o paciente, TGO tá alta, pode ser uma esteatose hepática, sem clínica, sem ciência da cintura aumentada, sem fator de risco, encaminha ele para o médico para fazer ultrassonografia. Então, olha a confusão por conta de uma interpretação errada, né? E aí, mais uma vez, o que você já falou, a importância da anamnese, né? Porque sem a anamnese, só olhar exame é um tiro no escuro, né? Como você falou, a gente não sabe em que situação a pessoa estava, em como ela fez, né, o exame. Mas outro marcador também que a gente vê na literatura é a mioglobina, né? Mas ela é um marcador que ela é de tempo muito curto, né? Então, para a gente utilizar na prática clínica fica difícil, né? Qual é a sua visão sobre a mioglobina? Acaba que esses, justamente, inclusive adiantando a pergunta do Rinaldo sobre interleucinas, cara, é coisa que a gente estuda, a gente tem o conhecimento científico, só que a gente vê que na prática clínica não se aplica, porque a gente não tem essa viabilidade de ficar dosando a tantas horas logo depois e tal, e a depuração da mioglobina é muito grande, muito rápida, né, se for o tempo de meia vida. Então, assim, acaba que a gente sabe, mas na prática clínica não usa, porque talvez não precise, porque assim, eu brinco que muitos dos exames é chover no molhado. Se eu tenho CPK, se eu tenho TGO que mostram para mim dano muscular, e a CPK é até bem específica do músculo,
para quê, talvez, né? Qual a necessidade de pedir hemoglobina? Se eu fosse acompanhar um estudo científico, fazer uma curva, ver resposta aguda, etc., ou até investigar, enfim, hemólise e outras questões, eu podia pedir reticulócito para ver se você está tendo grau de hemólise aumentado. Mas são coisas que, para a população de modo geral, inclusive de atleta, por conta de acesso, por conta de custo, eu acho meio inviável. Interleucina nem se fale. A gente acaba pegando, até só para finalizar o tópico, por exemplo, eu sei que interleucina 6, que ela é bem responsiva à atividade física, ela estimula a ferritina. Então, eu não doso interleucina 6, só que eu doso a ferritina. Então, a gente acaba pegando os marcadores, o desfecho, às vezes secundário daquele marcador que a gente viu nos estudos, né? E eu acho também que fica essa mensagem que para a gente é melhor a gente realmente focar no que a gente tem de mais básico e mais fidedigno do que realmente ficar olhando para 1000 lados, né? Querer estudar 1000 interleucinas, que eu acho que isso mais complica a gente do que vai ajudar, né? É o famoso faz o básico que funciona, né? Que a gente também fala da alimentação. Só para pegar o básico bem feito, né? É o melhor, né? Só para pegar um gancho, o Francisco, colega português, ele perguntou se desses parâmetros que a gente estava falando, se é mais sensível, por exemplo, é o treino mesmo, então ali para aquilo reverter, é o atleta às vezes diminuir treino, enfim, se tiver muito alto, ou se com a própria alimentação a gente tem bastante ferramenta. Seria mais sensível nesse momento a alimentação ao treino? Eu sei que é um conjunto, eu sei que é sinérgico, mas o que você acha sobre isso? Eu só peguei o gancho da pergunta dele ali. Uhum. Então, é extremamente sinérgico, eu acho difícil apontar o que é o principal, né? Mas quando a gente pensa em dano agudo, cara, não tem alimentação que segura. Eu sempre falo isso. Dano agudo não tem. Se você levar ao extremo, vai ter problema. Eu digo, inclusive, isso em relação a. Eu atendia muita gente do CrossFit, treinamento muito intenso, e chegava lá e vomitava no meio do treino. Eu tinha um desconforto muito grande. Cara, ele, acho que foi o pré-treino. Pode não ser. Dependendo da intensidade, se for tão intenso, vai passar mal de qualquer jeito. Então, assim, esses marcadores agudos, de forma aguda, cara, é treino, no meu ponto de vista. TJ, CPK, são marcadores agudos. Então, assim, se treinou muito pesado, vai gerar o dano. Agora, é aquilo que a gente falou, a curva de depuração, né? Se ele subiu e não está caindo da forma fisiológica, está demorando para cair, e ele relata para você, poxa, minha recuperação não está boa, não estou conseguindo manter a continuidade, eu treino segunda intenso e terça cai muito, aí até recuperar, aí sim você vem a questão dietética, como um suporte para recuperação muscular, um suporte para controle da inflamação, e que pode, né, via de regra, a gente vai tentar dar o suporte, mas que a gente sabe que também o excesso pode ser prejudicial, né? Então, a gente estuda muito vitamina C, vitamina E, os antioxidantes, que via suplemento podem suprimir a hormese, a adaptação fisiológica e talvez até atrapalhar, né, esse processo de recuperação. E até uma coisa, não sei se vocês, não acho que até foge um pouquinho, mas entra um pouco em semiologia do treinamento. A gente sabe que um dos parâmetros que muita gente usa para ver intensidade de treino é dor muscular tardia. Por mais que seja bem enviesado, né, o padrão ouro, até onde eu saiba, para a clínica mesmo é força, recuperação de força, né? Então, tem de musculação. O cara treinou pesado, a força cai muito, depois ela vai recuperando, e quando recuperou, quer dizer que ele recuperou 100%. Mas a dor muscular é bem interessante. E eu discuto muito isso com a galera, porque, por exemplo, a gente sabe que gengibre, o extrato de gengibre, o pó de gengibre, ele consegue diminuir a dor muscular tardia. Só que eu questiono, cara, até que ponto isso é bom? Até que ponto isso é interessante? Em que momento trabalhar com isso? Porque, às vezes, por exemplo, se é no momento, num atleta de luta, que ele vai fazer 3 lutas no final de semana, isso pode ser sensacional. Porque ele vai fazer uma luta, vai desgastar e eu diminuo a dor muscular dele, que é um fator limitante para ele treinar, para ele lutar pesado de novo. Agora, isso crônico, será que não está inibindo demais a inflamação, que é o que recupera o atleta, né? Então, assim, são divagações que a gente tem, né? Eu acho até que, pegando já esse link, na conversa que eu tive com o Vitor Hugo Teixeira, que é o nutricionista do Porto, foi o nosso primeiro bate-papo, e ele fez a parte, se não me engano, o doutorado dele foi na base de estresse oxidativo, etc. É uma área que ele domina muito.
E ele fala, tem momentos Bacana. que é o que a gente quer, que o atleta sofra mesmo, né? Que realmente ocorra para que ele possa se adaptar, né? Que o corpo possa se adaptar a isso, né? Então eu Sim. acho que faz todo sentido, né? É. Mas já que a gente falou um pouquinho então de alimentação, eu queria entrar nos marcadores de catabolismo proteico também, que eu acho que isso também acaba sendo uma dúvida para algumas pessoas. Por exemplo, a gente vai olhar a ureia, né? Mas você pode estar, algumas pessoas falam, a ureia está alta porque está comendo muita proteína, mas ela pode estar alta também porque o catabolismo está alto. Como é que a gente vai diferenciar isso? Justamente, justamente. E aí, mais uma vez, é a conjuntura, né? Claro. Então, a ureia, ela é claro, você falou muito bem, é um marcador de catabolismo proteico. Agora, a dúvida é se essa proteína está sendo degradada. É minha, é do meu músculo ou da dieta, né? Esse que é o grande porém. E aí vem a conjuntura. Então, assim, em que conjuntura que, por exemplo, eu vou ter uma ureia alta por catabolismo de proteína externa? Primeiro, dietas hipercalóricas e hiperproteicas. Fato. Então aí vai mais uma vez vem a anamnese básica. Então o cara está comendo 3,5 gramas, 4 gramas de proteína por quilo, você já espera uma ureia mais alta. Então assim, não tem muito mistério nisso. Agora, a mesma ureia alta, 50 de ureia, 55 de ureia, num atleta ou num praticante que está com privação energética e que vem com queixas, ele está com restrição energética, não está comendo tanta proteína assim, e vem com queixas, porra, tô sentindo uma fraqueza, a recuperação do treino não tá boa, você às vezes pegou de um exame para o outro, ele perdeu um pouco de massa muscular, que já é evidência final disso, ou eu particularmente gosto muito de interpretar restrição calórica severa, que chega a gerar perda de massa muscular, como fome. Então, assim, eu falo, a galera que não tem muita relação emocional com a comida, eu me incluo nesse time, eu não tenho muito isso de descontar a emoção na comida, a gente pode interpretar a fome como algo bem valioso. Então, eu já fiz dieta restritiva para emagrecimento, e, cara, quando eu apertei mais um pouquinho, eu estava comendo 1.900, 2.000 calorias, com proteína boa. Apertei mais um pouquinho, caiu para 1.700, eu comecei a sentir fome, mesmo comendo muito vegetal e tal, fome. Passava o dia inteiro meio faminto. E rendimento começou a cair, e eu fui ver exame, ureia alta, e fiz avaliação física, perdi meio quilo de massa muscular. Então é justamente o contexto. E a ureia é um excelente marcador, justamente para ver isso, aí saber interpretar no contexto, né? Nunca extrapolar isso aí. Existe além de, claro, mais uma vez, a anamnese, enfim, todo o contexto do atleta, do praticante. Existe mais algum exame também que seria valioso, às vezes, para avaliar junto com a ureia ali, para dar um parâmetro melhor, se é o catabolismo mesmo que está ocorrendo, etc. Cara, o que eu penso, assim, de forma mais usual seria ele mesmo, só que a gente pode extrapolar um pouquinho para o EAS, talvez. Então, o exame de urina, a gente pegar, por exemplo, uma urina muito ácida, a gente consegue também ver que ele está tendo muita degradação proteica e também uma alimentação talvez pobre em magnésio, em etc. Enfim, mas o excesso proteico já gera uma urina um pouco mais ácida. Então, pH de 5, 5,5 na urina já mostra para mim que não esteja, que talvez não esteja tão legal. E até já tocando na urina, um parâmetro que eu acho que pouquíssima gente aborda e que é relevante, principalmente para treinamento de endurance, porque a gente sabe que o treinamento de alta intensidade, principalmente de longa duração, a gente tem aumento de pressão, e esse aumento de pressão e também o impacto, isso gera hemólise, quebra de hemácias. E aí, você atende atleta de futebol também, alguns? Não, atleta de futebol é raro. Tem um É? atleta só, bem jovem ainda, mas não, Aham, não tá. costumo. Tá peladeiro? Sou. Futebol é religião aqui. Massa. Então, a gente que eu também já fui muito peladeiro, hoje eu tô meio parado, mas a gente que é mais da peladeira, a gente percebe. A gente, né, recomenda muito, inclusive, os atletas a monitorarem a cor da urina como parâmetro de hidratação. Só que a gente esquece que ela não sofre alteração só por conta da hidratação. Então, se você fizer um treinamento, uma pelada, que seja de 2 horas, na paulada ali, por mais que você esteja bebendo bem água, você tem um catabolismo não só proteico, mas também de hemólise significativo. Isso aumenta, isso deixa a urina mais amarela. Assim, cara, eu tô bebendo bem água pra caramba e a urina tá mais amarelo forte.
é justamente por conta de um marcador que chama urobilinogênio. Então, esse urobilinogênio ele é um metabólito secundário aí da degradação das hemácias que quebraram nesse processo de hemólise. Então, assim, muitas vezes isso é ignorado no exame de urina, mas, cara, o cara fez um treinamento de endurance, um triatleta, maratonista, fez um tratamento pesadão no dia anterior, você pode pegar no exame dele um urobilinogênio alto, ou ainda, você pode até extrapolar isso para um paciente na clínica, né? Um paciente hipertenso, tem a pressão muito alta, ele vai ter uma alteração também nesse marcador, e, cara, ele pode se hidratar o que for. E aí é um exame, é uma interpretação que está mascarando a hidratação dele. Ele pode se hidratar o que for, que a urina vai estar mais amarelada por conta, né, dessa degradação das hemácias, e não necessariamente por conta de desidratação mesmo. Pô, legal. Essa foi uma grande novidade, eu não conhecia mesmo. E isso é importante para a gente utilizar, principalmente enfim, com atletas no geral. Mas Sim. outra questão também que, para puxar um link do que você já falou, quando você falou da questão do pH mais ácido, da urina, enfim, falou dos micronutrientes que podem estar faltando. Então, já para entrar nesse ponto, quais são os micronutrientes? Isso também é uma confusão e as pessoas acabam também não conseguindo avaliar legal. Quais são os micronutrientes, principalmente para atletas e praticantes, né, que a gente sabe que pode ocorrer uma perda maior, enfim, em alguns casos, que a gente deve sempre prestar atenção em exames e etc. Primeiro, Fernando, acho que vale a pena destacar que exame de sangue para ver micronutriente uma bosta. Ou seja, a gente tem um valor de... Explicando o contexto, por que a gente brinca assim? O nosso corpo ele mantém os níveis séricos de eletrólitos, de minerais e até de vitaminas, nível sérico, ou seja, sanguíneo, muito estável, digamos assim. Ou seja, vamos supor que a partir de hoje eu comecei a ter uma dieta pobre em zinco. O meu zinco sérico não vai cair hoje. Meu corpo vai tirando o zinco dos estoques, ou seja, que está no músculo, que está no fígado, vai sacrificando a entrada celular para manter o nível do zinco sérico adequado. Ou seja, eu começo a ter manifestações de deficiência de zinco, ou seja, ele está faltando nos tecidos, bem antes dele cair no sangue. Então, assim, se eu ficar só monitorando o sangue, sem monitorar mais uma vez a anamnese, que vem a anamnese alimentar, né, de ingestão adequada e absorção, e os sinais e sintomas, que é justamente mostrando para mim que está faltando algum nutriente. Se eu ignorar tudo isso, quando isso aqui baixar, esse zinco baixar, é porque, cara, ele já está numa carência severa, já tem manifestação há muito tempo. Então, eu mesmo já tive, na adolescência, não comia fruta e vegetal, nada. Então, eu tinha uma carência bem evidente de magnésio. Curioso, né? Nada. E eu tinha uma carência bem evidente de magnésio. E como é que eu sabia disso? Meu exame dava 1,8, 1,9, que é normal, né, dentro da referência. Tá dentro da referência. Só que eu tinha, primeiro, fator de risco, eu não comia nada de fonte de magnésio, e eu tinha sinal e sintoma, como cãibra em excesso, como espasmo. Então, espasmo é muito característico de deficiência de magnésio. Então, pula a pupila, pula um músculo ali, espasmo frequente. E aí, a gente entra em exames complementares, até do magnésio, por exemplo. O magnésio meu estava normal, mas eu sei, a gente estudando, vê que um PTH, ele pode estar baixo numa carência de magnésio. Um hipoparatireoidismo. E eu tinha isso e não sabia por quê. Também os médicos olhavam, por que o PTH está baixo? Ninguém sabia explicar. Então, é todo o contexto, né? E o magnésio, normal. Então, assim, em relação a minerais, eu acho que no atleta a gente deveria monitorar muito bem zinco, principalmente. O próprio magnésio, que ele tem uma função, uma participação na contração muscular e vasodilatação e tudo absurda. Talvez o cálcio, talvez, mas acho que não é tão problemático assim. E ferro, disparado. Então, esse de minerais aí, eu acho que são os principais. E assim, monitorar usando valores de referência mais estreitos, que a gente fala, não é o valor de referência, é o valor de saúde ótima. Então, por exemplo, o magnésio, a gente, quando vai estudar na literatura, 1,8 não é, lá no exame está no normal, só que o ideal é acima de 2, 2,1. Então, a gente cria faixas mais estreitas. O zinco, por exemplo, a faixa dele é de 70 a 120, depende do laboratório. Só que o ideal é acima de 90, 100. Então, com leve queda, eu já posso hipotetizar que naquele paciente está faltando, mas sempre fator de risco e sinais e sintomas. E só um adendo,
O padrão ouro para avaliar a carência de micronutrientes seria medir eles dentro das células. Então, medir o zinco, por exemplo, eritrocitário, dentro da hemácia. Ou medir vitamina A, leucocitária, vitamina E, leucocitária, vitamina A é média plaquetária, vitamina E, leucocitária, dentro das células. Só que não é acessível ainda, infelizmente, né? É muito caro quando acha para fazer, mas no futuro, fica o recado, quando você souber no futuro, a gente sabe que medir minerais e vitaminas no sangue é falho. Tem algumas outras, tipo vitamina C. Cara, vitamina C é extremamente dependente da ingestão recente. Então, ela é muito volátil. Então, assim, se hoje eu não comer nenhuma fonte grande, eu vou fazer o exame amanhã, vai dar vitamina C baixa. Aí eu já vou tá errado e tal. Cara, então, assim, muitas vezes a gente toma uma conduta nutricional errada baseada numa interpretação errada de um exame. A maioria eu nem peço. Tipo, vitamina C eu não peço porque é tão volátil que não vale a pena. Vitamina A, vitamina E também. Então, eu nem peço. A gente pega muito mais sinal e sintoma e fator de risco. Agora, monitorar esse que a gente falou, zinco, ferro, etc. Olhar esse contexto e ter um parâmetro mais de saúde ótima, de valor ótimo, e não naquele valor de referência. Ah, legal. E isso é bem importante que você falou, né? Até é porque sempre me estranha muito quando chega, às vezes, o paciente, isso deve acontecer com você. Ah, eu fiz os últimos exames aqui, que, enfim, tal profissional passou, e aí você pega, são 23 páginas e tem todos os micronutrientes. Não, mas estou bem, olha só. E a gente sabe que os micronutrientes... E ele tem clínica, e ele tem clínica, ele tem, sinal e sintoma absurdo, ele não come nada, esse cara... Como é que esse cara tá bem nutrido, né? Exatamente, né? E a gente sabe que o nosso corpo, ele tem um mecanismo de regular ali, né? Eu tenho o exemplo que eu dou muito também é do próprio sódio, porque tem atleta de luta, já deve ter passado por alguns, que acham que retirar sódio 5, 6 dias antes da luta também, que seria interessante. Mas a gente sabe que, se eu não me engano, já em 2 dias, até 3 dias, você já tem uma excreção de sódio, já está igual ao consumo, né? Então, o seu corpo ele se adapta àquilo, né? Então, sim. É sempre importante frisar. Tem mais algum exame que vem à sua cabeça que, para um praticante de atividade física, um atleta, seja bem importante a gente olhar com carinho? Cara, tem um que talvez nem seja tão usual, mas que eu acho que passa muito desapercebido para muita gente, que é a homocisteína, por incrível que pareça. Então, a homocisteína, ela é um marcador, muita gente fala que é um marcador de risco cardiovascular, ela realmente é um marcador de risco cardiovascular, e a gente estuda não é só um marcador, ela é um causador de problema vascular, né? E muita gente passa desapercebido, e só para destacar, a homocisteína eu posso ter um aumento dela em 2 situações, ou por carência de ácido fólico, B9, ou de B12, que não é incomum pegar na galera, principalmente de ácido fólico, é bem comum pegar carência disso. E num quadro de inflamação esteroxidativa em excesso, eu posso ter uma homocisteína mais alta. E o que isso pode repercutir? E aí por isso que eu acho que talvez não é tão usual e que eu extrapolo um pouquinho nesse raciocínio. A homocisteína, de forma aguda, ela causa problemas na sensibilidade de vasodilatação. Então, assim, ela causa disfunção endotelial. Agora, cara, pensa isso num atleta. O cara, durante a atividade física, tem que ter a maior vasodilatação possível muscular para chegar sangue, oxigênio, nutriente. E o cara está com uma homocisteína alta, às vezes por uma carência de ácido fólico, e isso está prejudicando a vasodilatação dele na atividade física. Então, assim, é um exame que eu peço de rotina para os pacientes, básico, porque ele mostra para mim coisas extremamente relevantes. E, mais uma vez, a referência dele vai até 12, até 15, mas o ideal mesmo é abaixo de 10, talvez. Então, ter esse olhar mais crítico, e assim, tem estudos bem interessantes, eles dão uma dose alta de metionina, então dá lá 100 mg de metionina, que faz aumentar a homocisteína de forma aguda. Eles medem um teste que já deve ter visto em algum estudo de cardiovascular, que chama Pulse Wave Velocity. Eles medem a pulsação do dedo da mão e do dedo do pé e vê a diferença delas para ver a função vascular. E aí eles veem que essa dose de metionina causando a hiperhomocisteinemia aguda já consegue causar disfunção endotelial de forma aguda. Agora imagine isso crônico. Então, assim, é algo que eu acho que no atleta não pode estar alterado, né? É vasodilatação, a gente está falando de irrigação, de qualidade no rendimento físico dele. Então, eu acho que é um exame complementar pouco usual e que eu acho que é um olhar interessante que a gente tem que ter. Pô, legal essa visão.
E só para a gente começar a concluir, porque daqui a pouco a live cai, tem acontecido. Daqui 1 minuto e meio vai cair. Vai cair. Então eu ia até te pedir para falar de outro marcador, mas depois eu te mando. A gente não falou de overtraining, ó. A gente não falou de overtraining. A gente vai ter que marcar outra live aí. Aproveitar que você está fazendo pouco nesse momento, aí a gente marca outra. Vou falar com o teu empresário. Mas tá caro, jogador caro, mas a gente consegue conversar legal. Então, já para não deixar a live cair no meio, enfim, eu vou deixar minha pergunta para depois. Eu queria que você já desse uma mensagem final aí pro pessoal. Estou vendo aqui os comentários, o pessoal está gostando muito. Como sempre, a sua didática ajuda muito. Eu estou aqui também só aprendendo. Tem sido bem legal. E eu queria que você deixasse uma mensagem final aí para a galera. Galera, vamos lá. Recado final aí. Primeiro, obrigado a todo mundo que assistiu, né? Acompanhou, Fernando, por criar essa oportunidade. Então, né, você que teve a ideia, me colocou em contato com todo mundo, então valeu. Tem noção, vocês viram, a gente discutiu isso o tempo todo. Uma anamnese bem feita, com um arcabouço teórico, aí que entra. A gente tem que estudar para ter essas noções, para saber que uma fome pode ser interpretada, que aquilo pode ser interpretado. Então, estudar realmente para ter uma anamnese bem construída e saber interpretá-la, com os sinais e sintomas, substitui, eu diria, 90% do que a gente precisa, né? Não dá o subsídio, 90% do que a gente precisa para fazer uma conduta nutricional adequada. Exame, ele muitas vezes é confirmatório ou é para pregar coisas num grau ainda mais subclínico. Então, assim, não deem tanta importância para o exame, mas se pegar e se pedir, saiba interpretar. É isso. Legal. Então, mais uma vez, meu amigo, obrigado mesmo aí pela presença. Como eu venho falando com todos os profissionais que vêm aqui, são profissionais que eu admiro. Quando eu resolvi fazer esse quadro Brasil e Portugal, o Rinaldo me incentivou muito. E eu falei, cara, eu vou escolher os profissionais que eu admiro, né? Já que vamos fazer, eu vou fazer com quem eu realmente gostaria de bater um papo, tirar dúvidas e conversar. E você é um deles, e para muita gente também, muita gente admira. Quando eu falei que você estaria na live, eu recebi várias mensagens. Então, parabéns pelo trabalho que você está fazendo, cara. Esse é o maior reconhecimento possível. Fernandão, beleza, tamo junto e saiba que eu te indico, continua postando coisa de qualidade, porque meus filhos e todo mundo quer estudar luta, eu mando seguir teu perfil, que sempre tem coisa boa. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado. E obrigado.